Olá, telespectadores. Hoje nós temos aqui um tema interessantíssimo na área da saúde para ser socializado, que chama-se arbovirose. E para falar sobre esse tema, nós estamos aqui com o Dr. João Guilherme, que é médico especialista. Dr. João, o que é arbovirose? A arbovirose ele vem do termo de inglês, que chama Arthropod Borne Virus. Iniciais de cada palavra, que significa vírus transmitido por artrópodes, seja mosquito, seja pulga, seja mosca. Mas aqui no Brasil, especificamente, a gente conhece por vírus transmitido pelo mosquito da dengue, né? Então, que é o Aedes aegypti, né? Então, esses artrópodes, ele leva esse vírus através da picada. Muito preocupante, porque é uma doença endêmica. Todo ano, nesse período de chuvas, a gente tem aumento de casos e é uma das principais causas. 5% das pessoas que desenvolvem, que são infectadas pela dengue, desenvolve a parte grave da dengue. Então o paciente pode morrer por choque hipovolêmico, que é a perda de pressão, e então é uma doença que precisa ser tratada, manejada clinicamente de forma eficaz e para melhorar a saúde da população. Agora, quantas espécies de dengue existem? Existe os sorotipos, né? A gente conhece com 5 sorotipos. No Brasil tem 4 sorotipos, então tem o dengue 1 ao 4 e na floresta da Malásia tem o dengue 5. Então nós temos 4 sorotipos. Agora, tem um que é o mais grave, por exemplo, vamos dizer, a dengue hemorrágica? Não, a dengue hemorrágica, essa terminologia, desde 2015 não existe mais. A gente conhece como dengue grave, certo? Então, o que acontece? Quando o paciente ele é infectado uma vez por um tipo desse sorotipo, ele fica imune a esse vírus, mas quando ele infecta pelos outros sorotipos, ele tem a maior probabilidade de desenvolver a forma grave da doença. Então, que é a forma que antigamente a gente conhecia como dengue hemorrágica, mas não existe um vírus específico que causa essa forma grave. Na verdade, é a reinfecção que aumenta essa probabilidade. É uma arbovirose causada da família Flavivirus. Já o chikungunya é do togavírus, é a mesma arbovirose, mas é um outro tipo de vírus, e aí que é transmitido pelo mesmo mosquito, que é o Aedes aegypti, e aí a sintomatologia é um pouco diferente em relação à dengue e à chikungunya. A chikungunya tem a característica da chikungunya, ela não a forma de desenvolver a parte de choque hipovolêmico. Na chikungunya não temos isso. O que a gente tem são manifestações mais articulares, então ela pode cronificar com dores e edemas articulares de forma intensas e inclusive é um termo do Moçambique, o chikungunya, que significa pessoas que se dobram, e se dobram por causa da parte intensa, da dor intensa das articulações. Na chikungunya temos 3 fases: a fase aguda, a pós-aguda e a fase crônica. 50% das pessoas que contraíram chikungunya pode evoluir para a parte para ficar crônica, na parte crônica da doença. E aí são pessoas que têm fatores de risco, por exemplo, pessoas que já têm um acometimento articular, extremos de idade, são pessoas que têm maior probabilidade de desenvolver a forma crônica da doença. A Zika vírus é também transmitido pelo mesmo mosquito, Aedes aegypti, e também da mesma família do vírus da dengue, flavavírus. E ele é transmitido pelo Aedes aegypti e faz com que desenvolve manifestações um pouco diferentes da dengue. A maior característica da Zika vírus é o exantema pruriginoso. O que isso quer dizer? O paciente fica todo vermelho e se coçando. A febre da dengue é uma febre alta, enquanto que na febre da Zika é uma febre baixa, até não ter essa sintomatologia. E outra característica também
presente no Zika vírus, o paciente infectado pelo Zika vírus, é a conjuntivite. Mais de 90% das pacientes têm uma conjuntivite não purulenta, enquanto na dengue esse quadro é muito incomum. Outra forma diferente assim, em relação ao Zika é a forma de transmissão. Na dengue a transmissão se dá basicamente através da picada do mosquito. Já no Zika vírus temos a transmissão vertical, ou seja, a mãe foi contaminada e gestante transmite o vírus para o bebê, correndo o risco de levar uma microcefalia. E também através de relações sexuais. O homem, se ele contraiu o vírus da Zika, ele pode ter o vírus viável para transmissão através da relação sexual por até 3 meses. Então tem que ter esse cuidado também em relação à transmissão do Zika vírus. Não só através do combate, não é só através do mosquito, mas também tem que ter esses cuidados através da vida sexual, por exemplo. O que aconteceu? Como essa doença, a arbovirose, é uma doença endêmica. Todo ano na época do verão, a gente se preocupava em combater a água parada, combater o mosquito. E aí veio o Covid, veio a pandemia e a gente voltou a atenção para essa nossa nova pandemia, né? E aí os cuidados para a Zika vírus, dengue, chikungunya, infelizmente foram deixados um pouco de lado. E aí o vírus, e no caso o mosquito, ele não aproveitou esse descuido da população em geral para se reproduzir, e aí acabou gerando esse aumento expressivo de casos, principalmente de casos de dengue e chikungunya aqui na região Cariri. A resistência é justamente por causa desse muitas vezes, falta de desconhecimento. Eu acredito assim, a gente como profissional de saúde, a gente tem que sempre ficar alerta para a necessidade de sensibilizar a população, relembrar a população da importância dos cuidados para combater o mosquito, né? É nossa responsabilidade fazer isso, independentemente do quadro epidemiológico, e fazer com que a população ela também entre nesse combate, né? Fique sensível e fique preocupado com esse combate ao mosquito, com o combate a essas viroses, porque pode ser você, o seu vizinho, ou então o seu familiar, uma pessoa querida, que pode ser acometido por essa infecção e desenvolver em forma grave, né? Questão de empatia, né? Você saber que a gente vive em comunidade, vive em sociedade, então o meu ato ele pode influenciar a sua vida, influenciar a vida do próximo, e aí se eu não fizer a minha parte, outras pessoas podem ficar em risco. Então cabe a mim, como um cidadão, ter também essa responsabilidade. Eu não posso, como cidadão, jogar toda a responsabilidade para os órgãos públicos. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que fazer uma vistoria na minha casa, ver se tem algum local que tem água parada, algum local que tenha mosquito, ou então que tem uma probabilidade de desenvolver, os mosquitos desenvolverem e se reproduzirem. Então eu, como cidadão, tenho que também fazer essa parte. Então eu acho que é essa que cada um fizer a sua parte, com certeza os casos de chikungunya, o caso de dengue, os casos de Zika vírus, com certeza seriam menores. A água parada, ele está aproveitando. Então, principalmente nessa época de chuva, em que o cuidado tem que ser redobrado. Então, aquele pote, aquele pneu, aquele local em quintal de sua casa, que está, não, mas eu não tenho nenhum rio, não uso nem água potável, mas está a água parada lá, ele pode se reproduzir. Às vezes até uma tampinha de refrigerante, aí ele aproveita qualquer água parada e faz essa reprodução. Frente a qualquer sintomas, paciente você tiver com sintomas de febre alta, artralgia dor articular, dor no corpo, mancha no corpo, procure um serviço de saúde, porque é nesse período que a gente tem que ter as primeiras recomendações em relação à hidratação, a recomendação ao uso de medicamentos. Então, procure um profissional de saúde, porque a gente tem que também
notificar esses casos para ficar preparado em relação a como é que está a situação no geral. Então procure um profissional de saúde, procure a rede de atenção básica, que a gente tem uma mania de realmente procurar primeiro o hospital, mas na maioria dos casos a própria posto de saúde consegue resolver essas situações, e aí o hospital é realmente para casos graves, ou seja, para a fase C e D da doença. Eu gostaria de falar para a população aqui do Assaré que nós temos profissionais capacitados para fazer o tratamento para dengue, zika e chikungunya, e procure, quando tiver com qualquer sintoma, procure um posto de saúde para que a gente consiga fazer o diagnóstico precoce, porque isso é fundamental em relação a fazer a questão do manejo clínico do paciente. E também eu peço encarecidamente, façam a sua parte em relação à prevenção do combate ao mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Então procure o foco. Só assim, quebrando o ciclo da reprodução do mosquito, a gente consegue diminuir os casos. Então, essa é a minha mensagem, e eu espero que a população da Assaré, a gente consiga sair desse período crítico de uma forma mais positiva possível.